gente ajuda aqui. Então, gente, tem uma... Vamos dar uma olhada aqui, essa primeira parte, então. Isso aqui, embora tenha esse grau de dificuldade que não vai existir isso na prova, a gente parar num lugar, sem ficar andando para ver a paisagem, a gente vai parar num ponto que fica mais fácil. Então a gente vem aqui para poder ter uma ideia melhor. Do lado de lá, por causa do capim, a visão não está tão boa, mas aqui a gente vê um pasto. E o interessante que vocês veem nesse pasto, né, a gente para normalmente para observar aqui 3 a 4 itens, né? Primeiro item, quando ele é possível, a vegetação nativa. Então aqui o pecuarista não retirou essa palmeira aqui. Então essa palmeira baixinha, truncuda, né, que ainda está com algumas folhas secas, ela é o licuri ou bacuri, tá? Algumas pessoas licuri também ou bacuri. conhecem o bacuri, uma fruta que tem lá no Maranhão, tá? Mas essa palmeira aqui no Cerrado é como palmeira bacuri. E a palmeira bacuri, né, em 90% dos casos, mas tem exceção, ela é um indicativo de um solo melhor, tá? Então isso aí já é uma dica para quem vai fazer a avaliação, que nas próximas... Indicativo de um solo melhor. Isso já fica, né, embutido aí. Mas talvez aqui não fosse um solo ácido, não, também. Essa acidez ela é comum, tá? Na primeira camada. Cupim é igual ao solo ácido. É indicativo de acidez. Uma das coisas... Mas há exceções. Também é uma coisa que lá naquela mata ele não está precisando fazer, de guardar matéria orgânica. Por quê? Porque esse pecuarista, em algumas áreas mais ali para baixo, ao redor, quem viaja aqui daqui para Anápolis sabe que isso é comum, uso de fogo na beira da estrada. Esse fogo vai acabar tanto com a vegetação, parte da vegetação nativa, que deixaria resíduos, como parte do pasto. Quando essa matéria orgânica vai indo embora, uma atividade do cupinzeiro é guardar essa matéria orgânica, porque ele se alimenta disso, né? Da celulose que está ali, que é feita da matéria orgânica. Então, claro que se alguma pessoa olhar o pasto vai dizer assim, mas esse cara está cuidando do pasto dele, tá? Não está cuidando tão bem quanto deveria. Porém, tá? Ele está num solo que está dando algumas dicas para a gente, por que ele é diferente daquela parte baixa lá, onde a gente veio, tá? Segundo ponto, né? Outras espécies da vegetação já fica mais difícil, vocês teriam que ter muito tempo de experiência, né? Então, quando a gente começa, quem identificar, por exemplo, o jatobá, tá? Que tem o jatobá da mata e o jatobá do cerrado, né? O jatobá da mata, que tem umas folhas mais finas e cresce com uma copa mais larga, as folhas menos cascudas, né? Ele também já é um indicativo de um solo que alguma coisa a mais ele tem, diferente das áreas de cerrado típico que a gente tem mais o jatobá da mata, tá? Mas aqui não dá para perceber ele, né? Do outro lado, se a gente tivesse um perfil bom, que a gente entrasse, não fosse esse sacrifício todo, do outro lado daria para perceber. Então uma dica fica aqui para a prova, né? Quando a gente desce no perfil, olha ao redor, olha a vegetação que existe em toda a área e às vezes a vegetação local. Mas como ela é muito alterada pelo homem, às vezes ela não é o melhor indicador. Você vai chegar num local que é um pasto, é uma lavoura. Ah, mas e aí? Como é que eu vou concluir alguma coisa? Então, tem que ver onde tem um remanescente da vegetação nativa para você tentar tirar alguma conclusão. Quando isso não for possível, gente, o professor não vai fazer essa pergunta nesse momento. Ele vai deixar para discutir vegetação que existia ali mais para o fim da prova, tá certo? Segundo ponto, relevo, tá? Então vejam que esse pasto aqui, mesmo olhando lá e olhando aqui, ele não está totalmente convexo. Ele tem pontos, né, que pode ter sido, né, feito pelo homem, mas pode ter um ponto de fraqueza que ele tem, né, essas regiões abaciadas, né, algum tipo de grota ou ravina. Veja aquela região que está lá, né? Então aquilo ali faz essa cuia, né, nesse formato. Isso é a pedoforma. E essa palavra eu vou deixar para a pessoa que vai ser avaliada me explicar, né, que pedoforma é essa e o que isso significa, tá? Bem diferente de quem, eu sei que estavam 5 comigo ali, né, mas quando a gente vinha subindo e a gente olha aquele loteamento depois do Guanabara, ele está em cima de um morro perfeitamente, né, formato de uma meia laranja abaulada, né? O que aquilo lá significa diferente daqui? Eu olho e eu vejo o terreno, pelo menos daqui até ali em Teresópolis, ele bastante ondulado, tá? Outro aspecto, né, que a gente procura aqui,
sulco de erosão, roçoroca, alguma coisa que o pasto esteja ficando exposto. Então a gente não está vendo isso muito nitidamente, tá? Então isso já é uma informação sobre que mecanismos e processos atuam no solo. Por quê? Quanto mais jovem for o solo, mais suscetível à erosão ele é, tá? E quanto mais arenoso e sem estrutura for o solo, mais suscetível à erosão ele é. Então alguma coisa aqui aconteceu que a gente não vê isso com tanta nitidez. Eu sei que essa prática aqui ele pode estar fazendo de um jeito que facilita a infiltração de água, mas já dá uma dica para nós. Último ponto, tá? Será que a gente encontrou aqui nesse pasto, pelo menos nesse nível de terreno que a gente está, né, alguma presença do material de origem? Não encontramos nenhum afloramento dele. Então isso também já é um indicativo de alguma coisa que está ligada a intemperismo que a gente pode discutir embaixo, tá? Apenas para completar, algumas pessoas podiam criticar assim, mas esse local que nós viemos, isso aqui não é típico, ele foi feito pelo homem, então ele empurrou um pouco de terra para cá. Mesmo que ele tenha empurrado, nós vamos conseguir ali embaixo separar o que daqui, quando eles fizeram esse caminho para afastar a cerca dele da rodovia, né? O que é a influência esse efeito aqui e o que já existia no solo, tá bom? E para fechar, eu só vou andar nesta linha reta com vocês, até vocês observarem no solo revolvido, se apareceu alguma coisa aqui que a gente não estava vendo, tá certo? Então, antes de fazer esse pequeno trajeto em linha reta aqui e depois descer, quero saber se tem alguma pergunta de alguma coisa que eu falei com relação a esse ponto, embora nós vamos depois discutir isso mais lá embaixo na simulação dos itens da prova, tá? Alguma dúvida? Alguém teve dificuldade de enxergar alguma coisa que eu falei aqui? O senhor falou ali da pedalforma, o senhor soltou dois nomes que eu não entendi. O que era que o senhor falou? Grota, ravina, né? Então algum ponto abaciado assim. Pra quê? Só para não falar o nome da pedalforma de cara. Tá. Que o nome eu vou perguntar aqui embaixo, tá? Mas já é um... A conchinha assim. Isso. Que é, ó, você olha pra lá, né? O que está acontecendo com o terreno? Tá vendo? Tá fazendo assim. Isso. E ao longo desse terreno todo, a gente vê que ele começa a fazer isso e ele não está perfeitamente homogêneo e suave. A gente não consegue, Stephanie, olhar aqui e ver uma rampa. Ó, vou falar uma coisa que vocês usam na topografia, né? A gente não consegue ver uma rampa longa o bastante sem mudança de declividade. Porque a declividade tem hora que está 5 horas. Isso aí é sinal de que o que aconteceu com isso aí. Então nós vamos ver depois quem é que pode me dizer isso ali embaixo, tá bom? Então vamos só ver aqui se vocês percebem que nesse material que foi revolvido, se surge alguma outra pista que ajuda na discussão da formação do solo e das propriedades que a gente estudou, tá bom? Então vamos seguir aqui em linha reta, que eu vou esperar vocês me dizerem, ó, é isso aqui, tá? Qual foi ali que nós entramos, né? Louco. Não sei se ele plantou isso aqui, né, propositalmente, porque ele não quer mais máquina aqui. Eu acho até que se ele plantou foi uma boa. Porque ele está exatamente numa área,